Olá, meu nome é Natália Calisto e eu sou aluna do curso de Ciências Biomédicas e eu desenvolvi um projeto de iniciação científica no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, sob orientação do professor Carlos Dias Júnior. O meu projeto ele está relacionado e é intitulado com a hipertensão gestacional das mães impacta na vida adulta e durante a prenhez da geração F1. Eu gostaria primeiramente de agradecer as bolsas de fomento, a CNPq e a FAPESP. Introduzindo melhor o tema, nós temos como foco principal a hipertensão gestacional, que também é conhecida como pré-eclâmpsia. No entanto, a pré-eclâmpsia ela só é desenvolvida por seres humanos e, além disso, ela é um estado mais grave da hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional ela é expressa em animais de experimentação, por isso é o foco principal do nosso trabalho. Ela afeta mais de 10% das gestações em todo o mundo. Portanto, a hipertensão gestacional ela é um distúrbio que causa um alto risco ao desenvolvimento das gestações. Além disso, a hipertensão gestacional ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial, sendo o aumento da pressão arterial sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio, que seria aquela pressão exercida pelo coração para expulsar o sangue. E também o aumento da pressão arterial diastólica, acima de 90 milímetros de mercúrio, que seria aquela pressão exercida pelo coração ao enchimento do sangue. Essa pressão arterial elevada está muito relacionada com o aumento da resistência vascular periférica. E essa relação ela pode ser expressa por uma equação, no qual a pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Ou seja, nessa equação, nós conseguimos visualizar que a resistência vascular periférica ela é diretamente proporcional ao aumento ou diminuição da pressão arterial. Além disso, a hipertensão gestacional, ela possui diversas causas, algumas delas ainda não conhecidas. No entanto, nós temos fatores genéticos e má adaptação imune envolvidas, já que alguns fatores bioativos, como citocinas inflamatórias ou até fatores antiangiogênicos, eles são liberados e, por isso, acabam comprometendo algumas condições, né, do sistema cardiovascular. No caso da hipertensão gestacional, essas causas contribuem, então, para uma placenta isquêmica. O ambiente placentário, ele acaba dificultando, né, sendo comprometido pelo suprimento sanguíneo. Dessa forma, nós podemos observar que os fatores bioativos, essas citocinas pró-inflamatórias, elas culminam na diminuição dos vasodilatadores. Esses vasodilatadores, os principais são o óxido nítrico e o sulfeto de hidrogênio, que são vasodilatadores gasosos que nós vamos tratar durante essa apresentação. Esses vasodilatadores, eles são obtidos, por exemplo, o óxido nítrico, ele é obtido pela conversão de L-arginina em L-citrulina, por uma enzima, a óxido nítrico sintase, a ENOS. Além disso, o H2S, o sulfeto de hidrogênio, ele é obtido através de uma enzima cistationina gama-liase, a CSE. No entanto, ele pode ser obtido também pela cistationina beta-liase, que seria a CBS. Essas enzimas, elas utilizam como substrato a L-cisteína. Além disso, eles utilizam um cofator, que seria o 5-fosfato de piridoxal. Essa enzima, então, produz o H2S, o vasodilatador gasoso, sulfeto de hidrogênio. Dando continuidade, nós temos como justificativa no projeto analisar, então, os impactos na prole de mães que tiveram hipertensão gestacional. E caso nós adicionarmos, né, um conhecimento nessa área, um impacto nessa prole, isso será relevante, então, para a predição de uma patologia, por exemplo, ou também para o tratamento precoce, caso essas mães tenham sofrido hipertensão gestacional. Além disso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar repercussões cardiovasculares nas proles, sendo elas virgens ou prenhes de primeira geração, de mães que tiveram, então, hipertensão gestacional induzida em modelo animal. E a partir desses animais, né, dessas amostras desses animais, nós avaliaremos, então, os níveis de óxido nítrico e de sulfeto de hidrogênio, que são os vasodilatadores retratados anteriormente. Bem, a nossa metodologia, ela utiliza 4 grupos experimentais.
Os grupos que vocês visualizam em tons de vermelho, eles estão relacionados às mães normotensas. E os grupos em tons de azuis, eles estão relacionados às mães hipertensas. No entanto, o grupo 1, então, e o grupo 2, eles avaliam a prole virgem. E o grupo 3 e o grupo 4 avaliam a prole prenhe. Logo, nós temos o grupo 1 avaliando a prole virgem de mães normotensas, sendo o grupo controle para o grupo 2, que avalia a prole virgem de mães induzidas com hipertensão gestacional. Já o grupo 3 é a prole prenhe de mães normotensas, ou seja, o grupo controle do grupo 4, o que seria a prole prenhe de mães hipertensas. Além disso, ao avaliar, né, os níveis de óxido nítrico e H2S, que são os nossos alvos propriamente ditos, nós utilizamos 4 técnicas principais. Então, uma técnica principal para avaliar o H2S pela formação de sulfeto de chumbo, ou seja, nós utilizamos um papel embebido por chumbo que, ao interagir com o H2S, ele forma uma mancha nesse papel. E a partir desse papel, nós fazemos análises densitométricas e observamos, então, as diferenças entre nossos grupos experimentais. Já em relação ao óxido nítrico, nós incubamos plasmas desses animais em cultura de células, com células endoteliais saudáveis. Além disso, nós adicionamos nessas placas sondas que naturalmente não são fluorescentes, mas ao interagir com o óxido nítrico, emitem fluorescências que são analisadas por um espectrofotômetro em leituras de 20 em 20 minutos por 1h30. Além disso, nós dosamos, então, os metabólitos do óxido nítrico, o nitrito e o nitrato, a partir de uma curva padrão de nitrito de sódio. Essa curva padrão, então, elas foram avaliadas a partir das suas absorbâncias, assim como as absorbâncias das nossas amostras. Além disso, nós avaliamos também não somente os níveis do óxido nítrico e no H2S, nós tínhamos o objetivo de avaliar a expressão dessas enzimas que proporcionam esses vasodilatadores, no caso a ENOS e a CSE, através da técnica de Western blot, utilizando anticorpos específicos para essas enzimas. Em relação aos nossos resultados e à nossa discussão, em relação aos metabólitos do óxido nítrico, o nitrito e o nitrato em plasma, nós observamos 2 pontos. Nós observamos que o óxido nítrico, quando avaliados nas proles prenhes de mães normotensas, eles estavam elevados quando comparados às proles virgens de mães normotensas. Ou seja, aqui nós conseguimos entender que a prenhez, ela é um fator que acaba aumentando a produção de óxido nítrico, ou seja, é um efeito que acaba compensando o estresse que é a gestação. No entanto, quando a gente observa, então, uma prole prenhe, enquanto as mães elas são hipertensas, esse óxido nítrico, a elevação desses níveis, não correspondem à prole prenhe de mães normotensas, que seria o grupo controle. Esse nível está reduzido, ou seja, a gente conclui, né, a gente discute que a hipertensão possui efeitos negativos na biodisponibilidade de óxido nítrico. Além disso, ao avaliar a sonda DARF, né, que interage, então, com o óxido nítrico em culturas de células, nós observamos resultados parecidos, ou seja, a partir do tempo 40, nós conseguimos avaliar a mesma diferença significativa, no qual o grupo, então, prenhe de mães hipertensas, eles tiveram menores leituras, né, de absorbâncias em relação às interações do óxido nítrico com a sonda, ou seja, há menos formação de óxido nítrico nessas células, quando comparadas com o grupo controle, que seriam a prole prenhe de mães normotensas. Além disso, ao utilizar esse tipo de técnica, a partir do tempo 60, nós avaliamos também que, em relação às proles virgens, quando as mães eram hipertensas, as quantidades, né, de óxido nítrico produzidas foram menores também, quando comparadas às proles virgens de mães normotensas, que seria um grupo controle. Além disso, nós avaliamos o H2S, o sulfeto de hidrogênio.
por homogenato de artéria torácica e placenta. No entanto, nós só obtivemos diferenças estatísticas na artéria torácica, no homogenato de artéria torácica. E também o dado, ele parece, né, ele nos mostra que o H2S ele está aumentado quando a gente avalia a prole-prene de mães normotensas. No entanto, quando a gente avalia, então, a prole-prene, no qual as mães foram hipertensas, ou seja, as mães com hipertensão gestacional induzida, esse H2S ele não teve níveis elevados nesses animais. Ou seja, a gente conclui, né, que a hipertensão gestacional gera efeitos negativos, não somente para o óxido nítrico, mas também para o H2S. No entanto, essa diferença não foi observada estatisticamente quando a gente avaliou homogenatos de placenta, mesmo que nós observamos uma tendência de menores produções, né, de óxido nítrico no grupo de prole-prens de mães hipertensas. Além disso, e agora finalizando, nós avaliamos também as expressões das nossas enzimas que produzem, então, o óxido nítrico e produz também o H2S. Essas enzimas, elas estão no peso esperado de 133 kilodaltons e 43 kilodaltons. No entanto, nós não conseguimos reproduzir esse dado. Então, a partir de muitos experimentos e várias padronizações, nós encontramos essas enzimas em extratos de artéria torácica, por exemplo, a ENOS. No entanto, quando nós avaliamos a CSE por volta de 43 kilodaltons, ela não foi visualizada com facilidade, ela é pouco intensa, ou seja, nos fez concluir que ela é pouco expressa na artéria torácica. No entanto, como a gente viu no slide anterior, o H2S ele é altamente produzido na artéria torácica, e isso nos leva a pensar que o H2S ele esteja sendo produzido, neste caso, pela CBS. Então, estudos próximos do nosso laboratório é avaliar a expressão da CBS em artéria torácica. E o que nos levou a pensar que a expressão de CSE era baixa em artéria torácica foi porque nós utilizamos extratos de um controle positivo dessa enzima CSE, e nós obtivemos bandas visíveis no peso esperado descrito na literatura. Portanto, nós concluímos que no nosso trabalho, 2 pontos sobre a prenhez e a relação com os vasodilatadores. Então, durante a prenhez, há o aumento desses vasodilatadores e, portanto, confere uma adaptação fisiológica nesses períodos de gestação, por serem um período de elevado estresse e adaptações e modificações fisiológicas para o corpo materno. Além disso, nós conseguimos concluir também que a hipertensão materna possui impactos negativos na prole. Por quê? Porque quando a prole veio, né, de uma mãe que passou por hipertensão gestacional, essa prole teve dificuldade durante a sua gestação de aumentar seus níveis de vasodilatadores, então comprometendo aí a progressão da sua gestação. Aqui é um esquema mais fácil para a gente entender. Então, as mães normotensas, né, enquanto a prole estava prenhe, realmente aumentou os níveis de óxido nítrico e H2S. No entanto, quando nós avaliamos, então, as mães com hipertensão gestacional e as proles dessas mães, elas eram prenhes, esses níveis, elas não aumentaram. E, portanto, a gente conclui que a hipertensão materna possui impactos negativos na prole. A minha apresentação é essa, os meus agradecimentos vão para os meus parceiros de laboratório que nos ajudaram a desenvolver esse projeto e também aos nossos apoios financeiros da CNPq e da FAPESP. Muito obrigada.